Terminando a lição de número 41 e aqui o número 42, sempre vivos. E é uma coisa muito interessante, porque quando a gente vê os encontros dos grandes líderes dos países de todo mundo, a gente fica preocupado, falando, então não tem mais jeito, então não tem para onde correr. E de repente, num livro simples, está dizendo a fórmula para todo mundo: o Evangelho do Cristo, os ensinamentos do Cristo. Pronto, é isso. É a solução nossa. Mas estão nos afastando, estão tentando. Então, por isso é muito importante, né? A família, ela deve. A primeira coisa, a herança mais preciosa aos seus filhos é o Evangelho do Cristo. Se ele for cristão, o Torá, seja quem for, qualquer livro nos leva para o bem, com o intuito de fazer com que aquele ser que Deus criou, que permitiu vir na nossa família, se aproxime muito mais do que nós conseguimos nos aproximar de Deus. Olha a luta de cada responsável, pai, mãe, ou quem cria as crianças. Sempre vivos. Era uma lição que eu iria ler se desse tempo, aí vai dar tempo. Ela vai mostrar para nós como nós poderemos implementar essa preparação no futuro, e teremos futuro. Algumas coisas precisam ser quebradas, né, no entendimento nosso. E nós vamos aprendendo, a partir do momento que a gente vai ler, que o problema foi o nosso entendimento, como nos ensinaram, a nossa compreensão. Isso nos limitou e não nos permitiu a expandir, a caminhar, crescer e evoluir. Então, sempre vivos. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 27, Jesus diz: ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Olha que coisa estranha. Então nós estamos errando muito, porque muitas vezes nós consideramos que Deus é Deus de morto. Agora vamos ler. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora de vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, tortura de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos filhos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasma no laboratório ou forma esvoaçantes vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além dos seus ciclos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueça, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos imortais.
Lindíssimo, né? Então ele diz assim, Jesus está falando, né, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 27. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Considerando, agora vem, irmão, considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. É muito natural nós falar mundo espiritual e a gente se atrelar morto. Eu só vivo o mundo espiritual quando eu estou morto. Quando eu morrer, morte, né? E aqui ele está falando, essa palavra já está errada na colocação dela, porque aí nós descobrimos que os médiuns têm vários contatos e vivem momentaneamente se entrelaçando com o mundo espiritual e não tem nada de morto, ele é vivo. Nós vimos o mundo espiritual uma ordem de vivos, passando informações para nós, que é a doutrina dos espíritos e outras religiões. Inclusive o Papa, o atual, né, disse que não há possibilidade de comunicação com os mortos, na visão que se tem de que morte é o fim, né? Morte, não pode haver mais comunicação. Realmente, se você tem com relação a esse entendimento, morte acabou. Como é que acabou? Continua. Então não acabou. Aí ele está dizendo, no entanto, é imprescindível entender a palavra morte não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Se você entender que morte só transforma, nada acaba, termina, cessa, não tem problema você poder dizer na morte, né? Os que morreram se comunicaram. Mas é importante a gente lembrar que o mundo espiritual ele resiste independente se o espírito está morto ou não. Um espírito, se eu tiver uma mediunidade de desdobramento, eu posso ainda como vivo me desdobrar e ir até um determinado local e alguém me vê lá. E ainda estou vivo. Existem inúmeros fenômenos no mundo espiritual dos vivos. Então, espiritual e morte não tem nada a ver. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte. Então, aqui, ele está mostrando para nós assim, vamos conceituar para nós e para vocês, quando os espíritos falar morte, ele quer dizer isso aqui, ó. A morte da consciência denegrida do mal. Quando a consciência estiver tomada, totalmente denegrida pelo mal, onde ela já não vê, não ouve, não percebe, não sente mais o bem, ela morreu. Morreu, ela está morta. Torturada de remorso ou paralítica dos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez ou do crime. Ou seja, então quando uma pessoa, quando o Espírito fala assim, eu estou morto, ele está dizendo para nós que a consciência dele está denegrida. Não é possível, não enxerga, ele não vê mais nem um sinal de luzinha no final do túnel, de bondade, de amor, de sensibilidade, de compaixão, de o que quer que seja. Ele se tornou antagônico a Deus, que é o que nós mais imaginamos de bondade. Então, nesse sentido, o espírito ressuscita. O espírito morre, se afasta de Deus, ressuscita, entende, se perdoa e se aproxima de Deus. Em espírito existe morte e ressurreição, ou ressuscitação, porque você volta com o mesmo corpo espiritual de quando você afastou de Deus. Tá certo? Tá tudo certo. Agora, na carne é impossível, porque é uma quebra da lei. Mas ele vai falar isso lá na frente. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Então,
Já está chegando, já é a época, já estamos no momento em que chega de pensar que existe morte, no sentido de acabou, cessou. Não, não tem. Em virtude de tardar semelhante conhecimento, os homens é que se verificam grandes erros. Ou seja, devido a nós termos retardado os estudos, o aprendizado, o aprimoramento, o entendimento, nós cometemos muitos erros. Isso que ele está falando. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia, veja que ela criou, não é uma verdade anunciada, não é verdade, foi criada. Quem criou? A própria Igreja. Quem criou da Igreja? Os doutores da Igreja. Criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Aí ele fala assim, não foi só eles não. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se a letras, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, vai levantar mesmo. Vai vir o dia do juízo final e quem tiver morto vai ressuscitar. E quando se pergunta, mas como os átomos deste corpo que já desapareceram, que já se integraram a outras matérias, pode reconstituir o corpo anteriormente? Aí eles dizem assim, isso é um mistério do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode responder isso. Ele pode tudo. Bom, aí a gente fica a ver navio. E aí ele diz assim, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. Quer dizer, impossível. E inúmeros, aí alguém vai pensar, mas e os espiritistas? E inúmeros espiritistas é espírita, tá? Nos tem como fantasma de laboratório, ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque a gente vê ainda pessoas espíritas ainda fazendo muitas pesquisas com os espíritos, numa tentativa de provar, a existência deles. E aí eles conseguem bastante material, tem tantos estudos, tem tanto material, mas hoje nós sabemos que não é uma comprovação material que leva-nos a uma crença. Não funciona assim, tá bom? Então são estudos que acaba mais levando a entender ou interpretar que os espíritos realmente são seres de laboratório, que ficam presos ao laboratório, servindo aos seus pesquisadores, cientistas, estudiosos, a seu bel prazer. Faz isso, ele faz aquilo. Então isso é isso que ele está falando, que muita gente pensa que espírita é aquela coisa que fica voando, etérea, sem rumo, servindo à vontade dos homens aqui na Terra. Continuando, quem passa pela sepultura prossegue trabalhando. E aqui, ele está falando no mundo espiritual, quanto aí, no mundo material só existe desordem para o desordeiro. Por quê? Porque é o desordeiro que cria um mundo, uma visão de desordem. É como uma pessoa que estiver vivendo no mal, porque ela pensa, sente e faz o mal. Então ela está em perfeita sintonia com a maldade. E o desordeiro com a desordem. Agora, se ele estiver focado na bondade, ele tem uma ordem, ele vai ter uma ordem no mundo espiritual, ele vai ter um trabalho, ele vai ter um motivo, um objetivo, um aprendizado, uma construção, uma evolução. Vai estar tudo certo do outro lado. A desordem é na cabeça
de quem não conseguiu se organizar. Na crosta da Terra, ou além de seus ciclos, permanecemos vivos invariavelmente. Não tem. Tudo está vivo. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. Isso é uma coisa que desde Kardec fala e até hoje nós não aprendemos, e eu vejo na internet, e muita gente procura ainda, adivinhação através dos espíritos. Um espírito, ele está bem claro aqui, ó, não te esqueça, pois de que os desencarnados, os espíritos, não são magos nem adivinhos. Muitas vezes o que eles estão falando é daquilo que eles são capazes de entender. Só isso. Se eles estiverem com uma boa intenção e fazendo um trabalho bonito, eles podem estar também influenciados pelos espíritos mais superiores, que estão influenciados pelo espírito mais superior, e assim vai indo. Mas se não, ele é um espírito que ele pode falar o que ele pensa, o que ele acha, e que nós temos sempre aquela ideia de que por ser um espírito, ele é um adivinho, ele sabe tudo, ele conhece o futuro. E não é assim. Aí ele diz assim, ó, quem são então esses espíritos? São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Morreu, é igualzinho como era. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. E aqui eu acho que é uma maneira deles falarem figurado, mas com uma profundidade gigantesca. Olha só, encontramos a morte somente no caminho do mal. Todo projeto, todo trabalho, toda palavra, todo sentimento, toda união de ação, quando é mal, seja no mundo espiritual ou seja no mundo físico, já é morte. Morte, vamos falar assim, por quê? Morte de quê? Podemos falar assim, é morte do espírito, porque se afasta de Deus. É uma maneira já bem ampla, né? A gente fala assim, morte do espírito, porque se Deus nos criou imagem e semelhança, nós temos que procurar sempre se assemelhar a Ele. Então, quando eu me afasto, escolho um caminho que me impede de chegar até Ele, ou que me coloca numa direção diferente da dele, eu estou morto. Legal, é uma maneira filosófica e bem profunda. Mas a morte também de um ser humano, né? Criado num grau de humanidade. Observa que toda vez que eu estou promovendo uma ação, que eu estou trabalhando em algo, que eu estou ensinando algo que não é para o bem, eu estou matando a natureza humana de quem aprende. Percebe? Porque o mal é contrário à lei de Deus. Então, vamos lá. Se eu pego uma criança, ensino ela um vício, o vício deixa ela menos humana. Tá, então todo mundo com medo aqui, hein? Bateu a porta e todo mundo pulou. Um vício deixa o espírito daquela criança menos humana do que ela pode ser. É a morte dessa humanidade. Compreenderam? Se eu ensino qualquer prática de maldade, qualquer ato de maldade, qualquer pensamento de maldade, e aquele ser que também, seja criança, jovem ou adulto, aprende aquilo, ele deixa de ser humano. Porque o que é humano? O humano é semelhante ao Criador. O Criador nos criou ser humanos. Nós somos
humanos de nossa natureza. Então, olha só, essa humanidade é uma aproximação de Deus. Quanto menos humano eu sou, se eu deixar de amar, de sentir, de sonhar, de ter esperança, se eu nutrir ódio, raiva, vingança, tudo isso me afasta da minha humanidade. Vai me afastando tanto que eu também paro de me comportar como um ser humano, que é o que nós tanto buscamos ser. Então, quando a gente lê, entende isso, porque quando ele está falando dessa forma poética dele, né? Encontramos morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. O ser humano, quanto mais ele aprende sobre o mundo espiritual, sobre Deus, sobre o caminho do bem, da paz, do amor, quanto mais ele trabalha a natureza humana dele, mais ele vê a vida com beleza. Porque ele vai começando a compreender que a vida nada mais é do que o tempo, a grande oportunidade em forma de tempo para que a nossa natureza humana desabroche, para que nós permitamos, com o cansaço das práticas maldosas, aceitar a natureza de amor que nós somos criados por Deus. Quando eu não aguentar mais resistir ao chamado de Deus, é o filho que se afastou da casa do pai, quando eu não suportar mais lutar contra o meu destino, porque o destino nosso é a felicidade, a evolução, é o progresso, eu me permito ser humano. Então a maldade é tudo que é contrário. Quando a gente entende isso, fica muito fácil da gente ensinar às vezes um filho, porque hoje as pessoas perguntam: pai, o que é maldade e a bondade? E muitas vezes a gente fica assim: bom, maldade é o que é coisas ruins. Mas o que é coisa ruim? Quando você vai vendo, você vai trocando 6 por meia dúzia, fica mais o entendimento daquilo que você acha bom do que você acha mal. Mas se nós conseguíssemos ensinar aos nossos filhos que a maldade é tudo que o diminui como ser humano, e que um ser humano tem todo o potencial criado por Deus, imagem e semelhante: amor, paz, alegria, prosperidade, evolução, desenvolvimento, tudo mais. E que tudo que impede a gente de alcançar essa natureza é mal. Pronto, agora a gente consegue definir com mais clareza, né? Ou seja, toda vez que eu encontrar numa determinada situação, uma determinada moda, um determinado costumes, eu só preciso analisar assim: isso me torna, se eu exercitar isso, se eu permitir que isso entre no meu mundo de aceitação, se eu viver isso, eu me torno mais humano ou não? Se eu me tornar mais humano, é bom. Se eu não tornar mais humano ou me tornar menos humano, não é bom. E pior, né? Tudo que me torna menos humano ou não me torna mais humano é sombra e que me impede de ver a gloriosa vida. Porque quando a gente olha a vida sem sombra, nós vamos entender que a vida é a grande e a fantástica oportunidade de todos nós encontrarmos o nosso Criador. Sem a vida seria impossível. E essa trajetória, ela fica bem clara no chamado conceito da verdade. E onde está essa verdade? Começa por Jesus. Guardemos, continuando, encerrando, guardemos a lição do Evangelho, por isso que ele volta a falar do Evangelho, e jamais esqueçamos
que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. Tanto muitas pessoas dizem que a religião acaba sendo algo sem sentido no mundo material, porque tudo que ela te ensina e tudo que ela te leva a pensar é depois que você morrer. E a religião não vai te ensinar nada da vida atual. E sim ensina como que você vai viver no céu ou no inferno depois que você morrer. Então perdeu sentido. Algumas pessoas até afirmam que a religião não deveria entrar em nada dos nossos costumes, da política, das leis, de nada a não ser religião. Totalmente equivocado. Pois a religião educa o homem em aspecto moral, e o homem moralizado ele está em tudo, na política, na religião, na família, nos aspectos sociais, na educação, em tudo. Onde houver um ser humano, um ser pensante, a religião ali se encontra. Ele é tudo. Antigamente havia diferenças entre um e o outro. A ciência, inclusive, quis fazer isso, separar a ciência da religião. Deus é Deus e nós não acreditamos em Deus, vocês ficam com Deus e nós vamos seguir a ciência, que é a descoberta das leis materiais. Hoje nós sabemos que a religião não fica longe nem da ciência, porque é ela que moraliza o uso da ciência. Sem religião, o homem é louco, é absurdo. A religião está em tudo, inclusive na política, que tanta gente não quer falar sobre isso e tal. Não. Está também. Uma política sem moral, sem ordem, com base no Cristo, não é política, é exploração. Por isso está em tudo. E por isso não tem como a gente fugir. Evangelho de Jesus.